a parte de água também acaba sendo muito relevante, já que muita empresa é muito relevante. Então, quando a gente fala de água, eu vou entrar aqui como referência também o GRI, e vocês podem baixar esse GRI aqui para vocês estudarem ele. Então, a gente tem aqui, ó, água e efluente. E aí já parte do princípio de que quando a gente está falando de água, a gente está falando de água e efluente, ou seja, descarte. Ou seja, o descarte de água, o descarte, às vezes, confunde que poderia entrar em resíduo, mas não, entra em água, tá? Então, o que é cobrado aqui no GRI, usando essa lógica de que o GRI ele serve como uma referência para você construir a sua estratégia, a forma de você acompanhar o seu indicador, que é o que a gente está discutindo aqui, ele considera a interação com a água com recursos compartilhados, gestão de impactos relacionados à água, isso aqui tem mais um relacionado à gestão, né? E aí entra, de fato, aonde tem a parte dos indicadores, que é captação, descarte e consumo. E aí, de cara, eu vou falar um pouco sobre o consumo, né? O consumo, existe a confusão de que o consumo é a captação de água, tá? Só que o consumo não é a captação de água. Não é porque, muitas das vezes porque coincide de ser, mas o consumo de água não é a captação. O consumo de água, deve ter uma formulinha aqui, ó, tá aqui, ó. O consumo de água, ele é igual a captação menos o descarte, tá? Ou seja, tem um balanço de água aqui, um balanço de massa aqui de água, para considerar o que você consumiu de água é o que entrou menos o que saiu. É simples assim. Entendeu? E, normalmente, muitos dos casos, como a empresa não tem um descarte de água conforme deve ser, a captação, o consumo de água fica igual à captação. Mas não é isso que é sempre, entendeu? Isso só é uma perspectiva que acontece muitas das vezes, mas não é sempre. Então, entender isso aqui é a primeira coisa que você tem que entender de água, tá? Que o consumo é a parte mais relevante. Mais relevante não, mas é muito relevante. Mas a captação, porque ela é base em cima da captação e descarte. Então, o que a gente tem aqui como relevante, né? A gente tem que entender que a gente tem que... dos indicadores principais que a gente tem que pensar é, de fato, o consumo. Tá? O consumo. E para entender o consumo, obviamente, a gente tem que entender o que é captação e o que é descarte. Né? Simples assim. Então, quando a gente volta aqui, esse aqui está dizendo só uma porcentagem, deixa eu ver se eu consigo pegar uma explicação fácil aqui do descarte. Mas, bom, vamos pegar a captação, porque não deixa de ser parecido. Basicamente, quando você faz uma captação de água, você tem... Eu posso usar aqui a raso. Quando a gente tem uma captação de água, a gente tem a identificação da captação de água com estresse hídrico e sem estresse hídrico. E essa relação de estresse hídrico tem a ver com a localização que você está captando a sua água, tá? Se a sua região que está fazendo a captação, ela tem ou não tem estresse hídrico, então é uma informação que você tem que obter, né? E você pode captar água de diferentes formas. Você pode captar água do mar, você pode captar, produzir água, tem a ver com petróleo, por exemplo. Então, na extração de petróleo, quando você tira o petróleo lá do fundo do mar, o petróleo vem com água também. Então, na verdade, você pega petróleo tem água, você separa a água, então isso é de água produzida, tá? Enfim, para processos normais isso não acontece. Mas pode até acontecer, talvez, de você ter uma matéria orgânica que você pega, ela está muito molhada e você seca essa matéria e, de certa forma, você produziu essa água e você vai utilizar essa água. Enfim, pode ser também. Não sei se tem um exemplo real disso, tá? Estou imaginando aqui, mas pode ser que sim. Você pode pegar água do subsolo, ou seja, poço, artesiano, aquela questão lá. Você pode pegar de superfície, e essa superfície aqui é normalmente quando você pega de rios, você pega até de chuva, né? Porque, na verdade, quando você pega de chuva, a água cai e ela vai para um local, um recipiente, e aí, se eu não me engano,
você pode pegar também, a chuva é considerada aqui como superfície, porque não é subsolo, né? Então, se coloca como superfície. E terceiros é quando você compra água de uma concessionária, por exemplo, né? Então, essas são as formas de você captar água. Então, você faz a captação de água nessas possibilidades. Então, às vezes é comum, principalmente indústria, a indústria ter lá, por exemplo, a gente tem a entrada da concessionária, a gente tem uma entrada também, porque se faltar água na concessionária, a gente tem uma cisterna, a gente tem carro-pipa que a gente pode comprar, que também é terceiro, a gente tem um poço, 10 poços lá, para captar água de coisa, para reduzir o custo de água, e a gente tem uma captação de água de chuva também, que vai para a cisterna, não sei o que lá. Isso aqui tudo é forma de captação de água. Então, é tudo de água que está entrando no processo, está entrando na empresa. Tá? Então, esses todas são identificações que você tem que ter. Aí você tem que saber se tem estresse hídrico ou se não tem estresse hídrico. Tá? E aí você tem que saber a região que você tem, principalmente quando você vai pegar água de subsolo, água de rio, superfície. Você tem que saber se tem ou não tem estresse hídrico. Tá? E aí, essa captação e o descarte, ele acaba sendo parecido, né? Mas aí, qual é a definição de descarte de água? É aí que é o ponto. É quando você devolve a água nas condições próprias para uso. Então, você está, por exemplo, você tem uma empresa que tem uma estação de tratamento de água e ela tem a estação de tratamento e ela descarta a água no rio, por exemplo. E, obviamente, esse descarte de água segue os requisitos legais, operacionais, de medição de pH, de matéria orgânica, de DOC, enfim, de tudo isso, para que aquela água esteja apropriada para o descarte, né? Então, note que quando você vamos supor que você faz a captação de 1 metro cúbico de água e você faz o tratamento de água e descarta essa água na superfície, num rio, totalmente apropriada, ou no mar, totalmente apropriada para consumo posterior, sem nenhum problema, você não consumiu essa água. Você fez a captação, você utilizou aquela água de alguma forma e você conseguiu 100% dessa água, que é difícil, né? Eu diria até impossível, você descartou. Então, o seu consumo de água é zero, apesar de você ter captação e, consequentemente, para ser zero, você deve ter descarte. Ou seja, essa equaçãozinha aqui, ela deu que... Acho que é essa aqui. Não, essa aqui. Deu que a sua captação é igual ao descarte e, consequentemente, o seu consumo é zero. Entendeu? Isso não ocorre, né? Não ocorre. Então, esse é o ponto relevante que você tem que ter. Outra consideração relevante que você tem que ter aqui, que isso aqui acaba sendo mais difícil, mas acontece também em algumas empresas, é que seguindo essa lógica aqui de captação e consumo. Vamos supor que você captou, né? Tanto de água, mas você tem um estoque muito grande, você tem um reservatório muito grande, você faz um armazenamento de água. Então, essa informação também é relevante você ter, porque você captou muita água, você não descartou, mas essa água você não consumiu, porque ela está armazenada ali de alguma forma na sua cisterna. Então, essa informação também é importante ter. Então, normalmente, isso aqui é mais raro de acontecer, mas acontece. A empresa que você vai ter que fazer o balanço do seu reservatório. Quanto você tinha de armazenamento de água no início do ano, no final do ano, o relato, para você saber se teve mudança naquele seu estoque, lá naquele seu armazenamento, para você saber se você consumiu mais ou menos, entendeu? Porque se você tem... vamos supor que você estava com o seu estoque cheio, e no final do ano você está com estoque baixo, zerado, esse seu redução de estoque, armazenamento de água, não é estoque, né? Armazenamento, ele foi consumo, ou foi descartado, né? Então, a informação importante que você tem que ter aqui, quando você faz gestão de água, com esse detalhe um pouco maior, é entender esse balanço de água, balanço de massa de água. Quanto que entrou, quanto que saiu, para saber quanto que consumir, e nessa que quanto entrou e saiu, talvez tenha um estoque ali no meio também. Então, essas são as informações importantes que você tem que ter na hora de... Tá aqui, ó, até a variação de estoque. Você tem que ter na hora de você fazer a gestão de água, né? Fazer a análise do seu indicador de água. Então, se eu entrar aqui no módulo,
Acho que esse aqui é água, né? Esse aqui é água. Eu posso ter uma meta absoluta do consumo, uma meta relativa ou de intensidade desse consumo. Nessa mesma lógica que a gente já falou, quanto que eu consumi total, porque o total mostra o real impacto que eu tenho. Isso aqui tem a ver mais com a minha operação, para tentar filtrar a oscilação da operação que eu tenho, para ver se eu estou sendo mais eficiente ou menos eficiente com as ações que eu estou fazendo, para redução de água. Tá? Os gráficos não sei se estão bons aqui, tá? Mas eu acho que não faz muita diferença. Deixa eu tentar botar aqui um intervalo de tempo maior, para ver se para aparecer mais informações aqui nesses dados. Então, aqui a gente tem que olhar pela perspectiva de captação de água, né? Então, quanto de água foi captada, quanto foi de água de estresse hídrico, da onde veio essa água. Deixa eu trocar esse período aqui para fazer um corte desse período final aqui. Vou botar só 22. Então, a gente tem aqui quanto que foi captado de poço, de terceiro, de chuva, né? Quanto era água doce. Tem essa classificação também, tá? Quanto que é água doce, quanto que é água não doce, isso tem a ver com, acho que, ppm de sais da água. Então, obviamente, uma água do mar não é doce, né? Mas a água doce ela tem uma característica específica. Que você vai dizer lá quantos ppm de minerais, sais, etc., tem na água. Então, é importante ter esse corte aqui também, essa perspectiva. Para saber de onde você está captando, se eventualmente vai ter que ter mais ou menos tratamento dessa água, e por aí vai. Então, esses são as perspectivas, são os cortes, né? São os indicadores de performance que você tem que ter para você entender o seu consumo de água, né? A mesma coisa para o descarte. Então, o descarte tem essa mesma perspectiva de quanto você descartou de água, quanto que foi tratada e quanto foi não tratada. Isso é um corte que você pode fazer, porque você pode descartar, por exemplo, a água para terceiros e ela é uma água não tratada, né? Então, você tem que fazer esse corte aqui de água tratada e não tratada para você ter, de fato, o seu consumo, né? Quanto que você consumiu, que é a diferença dos dois. Então, você tem a captação, então o descarte, você tem um consumo de água. No caso aqui, é uma perspectiva mês a mês, né? Então, basicamente, quando você está fazendo uma análise de água, você tem que ter essa noção que para engenheiro acaba sendo muito simples, né? Muito simples não, né? Mas é um pouco mais familiar, que é um balanço de massa. Um balanço de massa que você tem que fazer. Entrada, estoque, saída, para você saber quanto você consumiu. Então, balanços para engenharia acaba sendo foi visto em várias matérias, né? Então, esse aqui é um balanço de água, porque para você saber de fato quanto você consumiu, você tem que ter o balanço desse consumo. Pô, ela consome muita água. Uma empresa que faz muita limpeza, ou que faz, enfim, tem vários pontos que você tem que entender da empresa, que pode ter uma empresa que consome muita água ou menos água, tá? Então, em resumo, essa é a perspectiva do indicador de água, tá?